Bom dia, sétimo ano, tudo certo com vocês? Então, como eu falei na última aula, a gente vai estar estudando sobre as cruzadas. Esse movimento, que foi um movimento muito grande na Europa, de guerra, guerreiros indo para a Terra Santa, indo lá para a região da Ásia, no Oriente Médio, guerreando contra os muçulmanos, né? Muito bem, hoje a gente vai começar a estudar e vamos falar um pouquinho sobre como que era esse ano 1000 para eles. Porque a primeira cruzada ela vai começar em 1095. Quanto estava se aproximando do ano 1000 na Europa, as pessoas estavam com muito medo, porque elas achavam que o mundo ia acabar no ano 1000. Então elas tinham muito medo. E assim como, não sei se você já ouviu falar, vocês são mais novos, mas quando ia chegar o ano 2000, também teve muitas pessoas com medo, achando que no ano 2000 ia acabar o mundo. Na realidade, a palavra de Deus, ela é muito clara quando diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor Jesus vai voltar. E quando o Senhor Jesus voltar, ele vai estabelecer um governo de justiça nessa terra, né? Então não é como essas pessoas ficam falando desse medo de um fim do mundo dessa forma como elas imaginavam. Mas perto do ano 1000, a população estava bastante grande, tinha crescido no século X, né? E quando chega ali perto do ano 1000, então também estão ocorrendo muitos saques, roubos nas aldeias, os feudos já estão com muita gente, não dando conta, porque eles esqueceram que está lá na palavra de Deus. Bem, eles nem liam a palavra de Deus, né? Mas esqueceram que o que Deus tinha ensinado, que a terra tem que descansar. 6 anos planta na terra, 1 ano descansa, o 7º ano descansa. Como eles plantavam nos feudos, sempre de novo na terra, não adubavam suficientemente, a terra começou a ficar fraca e dar pouca comida, dava crises de fome, aí tinha revolta dos camponeses nos feudos, tinha camponeses fugindo dos feudos, pessoas com fome roubando, então uma situação bastante complicada essa época da Idade Média, justamente quando está mudando esse período da Idade Média, que as pessoas vão mais para as cidades, que a gente já falou no último texto. Muito bem. Dentro desse contexto, durante todo o período da Idade Média, os católicos, eles faziam peregrinações à Terra Santa, já falei, visitavam os locais lá onde Jesus passou. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que iam ser perdoados os seus pecados. Se eles fizessem uma viagem até Jerusalém e visitassem o lugar onde Jesus foi colocado, o Santo Sepulcro, quando ele morreu, se visitassem os lugares santos, eles seriam perdoados dos pecados. Então, mesmo que era muito trabalhoso fazer essa viagem da Europa até lá, no Oriente Médio, eles faziam essas viagens com esse intuito de serem perdoados. As pessoas não liam a Bíblia, não entendiam que o perdão vem quando a pessoa confessa os seus pecados ao Senhor e pede que o sangue de Jesus lave. Mas elas não tinham esse conhecimento, então elas tentavam ter os pecados perdoados da forma como elas entendiam. E essas viagens, então, eram as peregrinações à Terra Santa. E aí, como eu falei na última vez, quando os muçulmanos dominam a região de Jerusalém, ali os arredores, acontece que essas peregrinações já não são tão tranquilas. Quando as pessoas vão fazer a peregrinação, acaba que o muçulmano aborda essa pessoa, às vezes ataca, rouba. Então, com a situação ficando mais complicada, no ano 1095, o Papa Urbano II reuniu muitos cavaleiros, senhores feudais e conclamou uma cruzada. Ele disse: nós cavaleiros temos que os cavaleiros, o Papa não era cavaleiro, né? Que os cavaleiros deveriam fazer uma guerra santa, ir lá para a Terra Santa, guerrear com os muçulmanos e tomar posse daquela Terra Santa. E as pessoas se animaram, se empolgaram, e essa primeira cruzada, então, foi toda organizada a partir de 1095. E tem mais. O Papa disse assim: se alguém por acaso morrer nessa guerra, não precisa se preocupar com salvação. Todos os pecados estarão perdoados. Olha só.
E aí os nobres se envolveram e durante um ano ficaram se preparando as armas, se organizando, bordando uma cruz em cada roupa, nas bandeiras, para que tudo ficasse, eram os cruzados, o símbolo deles era uma cruz. E quando estavam preparados, em 1096, saíram da Europa. Gente, saiu muita gente mesmo. Alguns historiadores dizem de 30 a 35 mil guerreiros, a maioria nobres, né? E cavaleiros, e lá vão eles, então, em direção à Terra Santa. Claro que a viagem demora, eles vão por terra. No texto que eu vou mandar para vocês, tem um mapa quando as viagens. Às vezes eles passavam por terra, da Europa até a Ásia, e às vezes eles pegavam o mar Mediterrâneo e de navio uma parte, e depois outra parte em terra seca lá na Ásia, tá? Então, esses milhares de guerreiros europeus se movimentaram e foram para o Oriente Médio. Quando chegam lá, então, começam as batalhas, eles começam a guerrear. Em 1099, eles conseguem tomar Jerusalém, numa batalha sangrenta. Matam muita gente, matam muçulmanos e matam um restinho de judeus que morava lá. Os judeus tinham sido espalhados pelo imperador Adriano no século II, mas tinha um ou outro judeu, alguns judeus que tinham suas sinagogas, que oravam, serviam ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E o que acontece? Esses também são destruídos? Claro, a própria Inquisição perseguia os judeus. Então, eles queimam a Torá deles, eles destroem as casas de estudo, que eram as sinagogas, e acabam queimando sinagogas, até com judeus dentro, uma coisa horrível. E há toda uma guerra muito sangrenta, até que eles terminam a guerra numa sexta-feira, depois de matar esse monte de gente, de matar judeus que não tinham nada a ver com o assunto. E aí eles vão então até o Santo Sepulcro para rezar e agradecer pela vitória. Em 1099, aí eles fundam o Reino de Jerusalém. Seria um reino dominado pelos europeus. A Europa está lá longe, mas eles iam ter esse Reino de Jerusalém que era deles. Dividiram algumas terras entre eles eram nobres, tipo feudos, para deixar ali terras, propriedades. Lembra que a riqueza na época era terra, então propriedades de terra para esses ganhadores dessa cruzada. E eles retornam, mas alguém tem que ficar lá. Então, alguns soldados ficam lá e ficam também duas ordens que foram criadas. Lembra que tinha as ordens mendicantes e tal? Aí agora não é mendicante, são ordens chamada a Ordem dos Hospitalários, que estariam ali para ajudar as pessoas que viessem fazer peregrinação, para hospedar, para ajudar, para cuidar deles, para orientar eles quando chegassem lá. E a Ordem dos Templários. Os Templários era para fazer a defesa de todo o monte do templo, de toda a região ali de Jerusalém, tá? Já deve ter ouvido falar dessa ordem, né? Então, eles ficaram lá, essas ordens. E a grande maioria, então, volta para a Europa, para suas casas. Bem, manter um reino à distância desse jeito não é tão fácil. Tá, essa foi a primeira cruzada, de 1096 a 1099. No ano de 1147... o reino de Jerusalém começou a ser ameaçado. Algumas cidadezinhas próximas começaram a ser dominadas pelos muçulmanos de novo. E aí, então, ficaram preocupados e alguns grupos de europeus resolveram fazer a segunda cruzada. O Papa autorizou sim. E aí eles foram, só que eles não foram em aliança, eles foram grupos meio isolados, cada um separado dos outros. Chegaram em Jerusalém. O reino de Jerusalém ainda existia, mas aqueles arredores sendo tomados pelos muçulmanos, eles fizeram guerra, perderam, não conseguiram reconquistar aquelas terras que tinham sido perdidas, ficaram derrotados, mas o reino de Jerusalém ainda ficou. Essa foi a segunda cruzada, ela foi de 1147 a 1149. Aí, no ano de 1188, foi feita a terceira cruzada. Por que foi feita? Porque eles tinham perdido Jerusalém. Os muçulmanos agora sim tinham conseguido tomar o reino de Jerusalém e pegar a cidade de Jerusalém para eles. Então,
três grandes líderes: Frederico Barba-Roxa, da Alemanha, Filipe Augusto, da França, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Esses foram os três líderes. Eles vão em viagem, então, cada um com seus grandes exércitos, são três reis da Europa, e eles vão em direção a Jerusalém. Na viagem, o Frederico Barba-Roxa morreu afogado. Bem, continuando, Filipe Augusto, da França, e o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, começaram a se desentender, a brigar, não tiveram aliança mais. A coisa ficou tão complicada que o Filipe Augusto desistiu da cruzada e o Ricardo Coração de Leão, então, a única coisa que ele conseguiu fazer, não fez guerra, porque não tinha suficiente pessoas para fazer guerra, fez um acordo com o sultão muçulmano lá, um acordo para deixar os peregrinos irem visitar pelo menos o Santo Sepulcro sem serem incomodados. Ele fez o acordo com o sultão Saladino, era o nome dele, e assim ficou resolvido e terminou essa cruzada, que foi de 1188 a 1192. Muito bem. E são 8, tá, gente? Hoje a gente não vai falar de todas. Aí, no ano de 1201, foi feita a Quarta Cruzada. Essa cruzada foi organizada pelo Papa Inocêncio III e por sacerdotes franceses. O objetivo, então, era reconquistar Jerusalém, que agora eles não tinham mais. Mas assim, ó, quando saíram aqueles milhares de guerreiros, foram indo, passaram pelo porto lá de Constantinopla. Lembra de Constantinopla? Era a sede do Império Romano do Oriente. E lá em Constantinopla, em vez deles passarem adiante e irem para Jerusalém, eles resolveram saquear Constantinopla, fizeram guerra contra o imperador do Império Romano do Oriente e fizeram saques, roubaram tesouros da igreja, riquezas da igreja. Foi uma vergonha, um mau caráter, foi muito feio o que eles fizeram. Em vez de ajudar aquele Império Romano do Oriente, que tinha também a religião cristã, apesar de que não era católica romana, ela era ortodoxa grega, eles foram contra. E o que eles fazem então? Eles fazem um domínio sobre Constantinopla, que vai durar 50 anos. Eles dominam Constantinopla. Na volta, o Papa Inocêncio III não tinha gostado disso, né? Imagina só, um objetivo, tomar a Terra Santa, e de repente eles tomam Constantinopla. Só que eles deram vários presentes ricos para o Papa Inocêncio III, daqueles presentes das coisas que eles tinham roubado lá, e ficou tudo por isso. Muito triste, né? Muito bem. Agora a gente vai ver por causa do ano. Essa Quarta Cruzada foi em 1201 até 1204, tá? É uma cruzada que não cumpriu com nada, ela simplesmente dominou Constantinopla e roubaram um monte lá, né? Aí teve a cruzada, uma cruzada muito diferente, em 1212. Essa cruzada não foi organizada pela igreja diretamente, ela não está nas 8 cruzadas oficiais, mas essa cruzada é interessante. Como as cruzadas não estavam alcançando seus objetivos, corria entre as pessoas uma conversa. Sabe o que é? É que as pessoas têm muito pecado, por isso que as cruzadas estão dando errado. Quem não tem pecado são as crianças. As crianças são inocentes, essas sim, se fizesse uma cruzada, elas iam ganhar. Gente, pensa num negócio desse. Pois não é que fizeram? Uns meninos de 13 anos se juntaram da França, da Alemanha, e se juntam e começam a chamar outras crianças, e mais ou menos 50 mil crianças vão sair da Europa, vão pegar os navios que vão passar pelo mar Mediterrâneo para chegar lá no Oriente para fazer a cruzada. Bem, não deu outra, né? A maioria das crianças morreu de fome, morreu de cansaço. Elas não eram treinadas para isso, elas não eram guerreiras, elas eram crianças. Outras crianças foram enganadas por pessoas dos navios, que disseram, não, vem cá, a gente leva vocês onde vocês querem chegar, e acabaram aprisionando e escravizando essas crianças. Então, foi um grande fracasso essa cruzada das crianças. Só pôs em risco a vida das crianças e a maioria delas foi morta.
Horrível, né? Isso foi em 1212 só, não teve mais anos, só em 1212. Certo, gente? Então, nós estamos estudando sobre essas cruzadas, tá? Na semana que vem a gente vai ver as últimas e eu também vou mandar para vocês um texto que vocês podem ler, bem curtinho, bem simples. Ele não vai falar de cada cruzada separadamente, ele vai falar no geral, tá? Ele fala da primeira das crianças, ele fala, daí o resto ele fala no geral. Mas é importante você ler para entender, tá? Boa semana para vocês!